Olá, sejam bem-vindos a mais um Chá de Dharma. Hoje a gente vai falar sobre o preceito da sobriedade e também sobre como foi semana passada a gente se desafiar a seguir o preceito do desapego. Como é que foi essa experiência? Mas para começar, a gente vai chegar no nosso corpo, mente, energia está presente aqui, abrindo a mandala. Então a gente inicia com 3 ohms. Traga suas mãos unidas ao peito, inspire fundo. Uh, Acho que minha conexão falhou, mas estamos entoando os 3 ohms para iniciar. Uh. E visualiza o seu corpo de luz vermelho rubi no formato oval maior do que o seu corpo físico, surgindo espontaneamente, vindo azul do coração no centro do peito, e ele dá nascimento a mais 2 bindos, um vermelho e outro branco. Eles se afastam do bino do coração, o branco subindo para o centro da cabeça e o vermelho descendo para a base, deixando um rastro de luz azul cobalto no canal central. E nós fortalecemos esses 3 centros energéticos com um Bidya Mantra de cada um. Ain para o bindo branco no centro da cabeça, Hrim para o bindo azul no centro do coração e Kring, KRNG, para o bindo vermelho na base. Inspira fundo, faremos 3 vezes cada um. Ai, ai, ai. Rim, rim, rim. Cream, cream, cream. Faremos a respiração dos 3 venenos, limpando os 3 canais, vendo o canal azul cobalto no centro do corpo, do topo da cabeça até a base, e nas laterais do canal central, o canal vermelho do lado direito e o canal branco do lado esquerdo. Então a gente começa fechando a narina esquerda, expirando pela direita, e em seguida, inspirando pela direita, uma luz vermelha, intenso, cintilante, que vai preenchendo todo o canal direito, de dinamismo, compaixão e poder. Em seguida, fecha a narina direita, juntando toda a raiva, agressividade, impaciência, frustração, como uma sujeira preta, e abre a narina esquerda e expira numa fumaça escura essas toxinas, essas impurezas. Em seguida, fecha a narina esquerda, abre a direita e faz isso novamente. Repete mais 2 vezes, limpando todo o canal direito. Veja o canal direito totalmente purificado, plena de luz vermelha rubi cintilante. E agora, feche a narina direita, abre a esquerda, expire pela narina esquerda e em seguida inspire luz branca, clara, luminosa, preenchendo todo o canal esquerdo de luz branca, de pura sabedoria, discernimento e contentamento.
Em seguida, feche a narina esquerda, junte toda a avidez, ansiedade, preocupação, apego, aversão, luxúria, numa, como sujeiras escuras, e expire como fumaça pela narina direita, abrindo ela e expirando. Faça isso mais 2 vezes, trazendo mais luz branca e liberando todas as impurezas do canal esquerdo. A fumaça vai ficando cada vez mais clara até ficar totalmente transparente. Veja o canal esquerdo cintilante de luz branca, de discernimento, contentamento. Em seguida, inspire por ambas as narinas uma luz arco-íris, como espirais de arco-íris que vão entrando pelas ambas as narinas, percorrendo os canais laterais até a base, entram para o canal central, limpando o canal central de toda a ignorância, o, a letargia, a preguiça, o tédio, na forma de uma fumaça escura. Limpando todo o canal central azul cobalto. Faz isso mais 2 vezes. Sinta seu canal central azul cobalto agora radiante, de pura presença, em interconexão com todos os seres, além da forma e da não forma. E entoamos os mantras, os Bidya mantras de toda a mandala. Se você sabe a visualização, você pode fazer também. Começamos por Ganesha, removendo todos os obstáculos internos e externos para a realização de nossa verdadeira natureza, unindo as mãos no centro do peito. Inspira fundo. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Visualizando Sarasvati, sentindo suas bênçãos de sabedoria, livrando-nos de nossa própria ignorância. Om Aim Sarasvatiyai Namaha. Om Aim Sarasvatiyai Namaha. Om Aim Sarasvatiyai Namaha. Visualizando toda a linhagem acima da nossa cabeça, recebendo as bênçãos dos gurus, que espelham a nossa verdadeira natureza para nós. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Honrando a Machandanata, o primeiro Mahasiddha de corpo de luz arco-íris. Perfeito. Om Aim Om Hring Shring Machandanata Namaha. Om Shring Hring Machandanata Namaha. Om Shring Hring Machandanata Namaha. Sentindo a presença de toda a mandala iluminada, iniciamos nosso chá de Dharma de hoje. Eu sou Shiva Priya, ou Fernanda Alcântara, sou a Acharya em Formação dessa escola Trika Mahasiddha Yoga, mentora de meditação nível 1, instrutora de meditação nível 1 e mentora do método Trika, desenvolvimento corpo, mente e espírito. E nós temos nos desafiado a seguir os 21 preceitos da Dharma não dual, que são as formas de expressar nossa essência no nosso corpo, na nossa fala, na nossa mente. Cada semana a gente tem focado em um preceito. E na última semana a gente se desafiou a focar no preceito do desapego, exercitar esse desapego nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nossa maneira de sentir. E aí gostaria de ouvir de vocês como foi
é exercitar o desapego no dia a dia. Se alguém quiser abrir o microfone ou escrever aqui no chat, desafios ao seguir esse preceito, insights que tiveram, dúvidas, ou se você ainda não estava atenta a ele, quais são os desafios que você imagina que é seguir esse preceito de desapego, de vivenciar a saciedade do desejo sem ficar produzindo um padrão de repetição, sem ficar planejando como se saciar de novo com a mesma coisa, né? Que é uma tendência um pouco nossa. E mesmo que você não possa abrir a câmera ou o áudio agora por estar no trabalho, pode escrever por aqui qualquer contribuição que você queira dar, ou pergunta. Então, quando a gente está buscando cultivar esse preceito de desapego, a gente busca estar com a realidade como ela é, né? Ao invés de ficar desejando o que que poderia, o que que deveria acontecer. E isso pode ser bastante desafiante, porque a gente tende a idealizar como a gente gostaria que as coisas fossem, né? E isso é uma forma de apego. É muito importante que a gente consiga seguir em frente, deixar as coisas serem exatamente como elas são, não se apegar a histórias teatrais, histórias que tenham muita carga emocional, aos desejos quando eles surgem, né? Não achar que a gente precisa satisfazer cada desejo que surge, não nos apegar às nossas expectativas, porque a realidade não está aí para atender nossas expectativas, né? Não querer o que a gente não tem, buscar, pelo contrário, ter gratidão pelo que a gente já tem, não ficar alimentando, né, a falta. Alguém quer dividir um pouco como foi praticar esse preceito ou fazer perguntas? Para mim é uma tensão constante, assim, sempre que vem um desejo, se faz sentido segui-lo ou não, quando vem o plano de ficar querendo mais de algo que foi prazeroso ou que me fez bem de alguma forma. Eu percebo que eu estou criando um padrão de apego, de não acreditar nessa mente muito planejadora, ou de não precisar atender a todos os desejos quando eles surgem. É um desafio constante, é uma reflexão que eu estou sempre buscando estar atenta. Não acreditar nos meus desejos, né? Às vezes eu sinto que eu preciso disso. E será que eu preciso mesmo? Ou se é uma preferência, é um padrão de repetição? Será que eu tô com uma necessidade que eu não tô conseguindo cuidar e aí eu tô criando um desejo para mitigar ou para até para anestesiar aquela necessidade que eu tô, aquela emoção, ou uma sensação desagradável, eu tô tentando apaziguar esse mal-estar de alguma forma, encobrindo, buscando algo meio que desesperadamente para aliviar esse mal-estar. Então, é sempre deixar aí, quando a gente percebe que é mais uma compulsão, um padrão de repetição, um condicionamento, do que um apetite natural para realmente atender uma necessidade autêntica, né? Mas alguém quer falar? Senão a gente pode seguir para o próximo preceito, que é a sobriedade, que é o foco da nossa semana. Então, ele está muito ligado, né, ao desapego e à equanimidade, que a gente falou bastante nas últimas semanas. O preceito da sobriedade é não gerar ou seguir fantasias, né? Às vezes a gente está meio entediado com a realidade ou insatisfeito, e aí a gente fica criando fantasias para satisfazer a nossa mente, para nos entreter, para imaginar a realidade perfeita, já que a realidade não é exatamente como a gente gostaria, e isso tira a gente da realidade como ela é, tira
a nossa habilidade de estar no momento presente, de engajar com a realidade, com sabedoria, com compaixão, coloca a gente num lugar, às vezes, até um pouco infantil, de ficar só alimentando o que a gente quer. A Gabriela escreveu aqui: hoje mesmo eu disse, nossa, preciso de algo para rir, algo prazeroso, senão eu vou surtar com essa vida tão séria. Mas depois refleti sobre isso, será mesmo? Sim, é algo para a gente estar sempre atento, né, com esses desejos que surgem. E, e às vezes a gente quer cultivar mais leveza na vida, mais serenidade, mais tranquilidade, e pode estar vindo daí, né, esse desejo de ter algo para rir, para nos fazer ter uma emoção gostosa, prazerosa, ou até se entreter. Mas às vezes pode ser uma fuga do tédio, uma fuga do mal-estar, do cansaço, do estresse. E talvez uma forma mais sóbria da gente cuidar disso seja a gente descansando mais, tendo menos reação emocional com as coisas que surgem, equilibrando mais a nossa rotina para não estar sempre sobrecarregada, estressada. Às vezes, não levar tão a ferro e fogo, tão a sério, coisas que acontecem no sentido de brigar com a realidade, sabe? Como ela é. Às vezes, sim, acontecem coisas muito sérias no nosso dia a dia, mas a gente tem uma expectativa de que a realidade não deveria ser assim, não deveria ser tão séria, ou ter tantos problemas, ter tantos desafios, e aí a gente fica brigando com as coisas como elas são, e isso gera um desgaste muito grande, né? E torna as coisas mais pesadas. Então, não levar tão a sério nesse sentido. E eu acho que outra forma que às vezes a gente leva a sério demais é achando que tudo é sobre a gente. Que o comportamento das pessoas é sobre o que ela pensa, o que ela quer dizer pra gente. Muitas vezes é só sobre a pessoa estar sobrecarregada com as próprias emoções, ela tá lidando com as suas próprias questões que a gente não faz ideia. E a gente tem uma tendência muito a personalizar, achar que é sobre a gente. Aí a gente leva tudo muito a sério. Não só sobre as outras pessoas, às vezes até acontecimentos da vida. E a gente fala, nossa, por que que a vida tá me sacaneando assim? Por que que o universo quer me dizer? Por que que isso está acontecendo comigo? A gente leva muito pro pessoal os acontecimentos, né? E isso desgasta muito a gente, torna a vida muito séria. E às vezes só a vida tem desafios e não é sobre a gente, né? A gente não precisa ficar reforçando uma autoimagem, uma identidade que torna a coisa mais pesada, mais desgastante. Isso faz a gente ter reações emocionais, sair da nossa equanimidade e sair da sobriedade também. Outra parte importante do preceito da sobriedade é cultivar a sanidade básica. A gente teve já um chá de Dharma, na verdade, vários chá de Dharmas sobre a sanidade básica, né? E foi muito rica essa troca. Acho que é algo que vale a pena revisitar esses vídeos. Eu até criei um playlist no YouTube dos chás de Dharmas, dos vídeos que a gente teve sobre sanidade básica, porque é um tema complexo e muito rico para a gente estar atenta e refletir. Sanidade básica é algo que é inerente a gente, é quem a gente realmente é, mas que às vezes a gente se perdeu disso, né? Por não estar em contato com a nossa verdadeira natureza, às vezes a gente fica fora da nossa sanidade básica, né? Vai se acostumando com muita ansiedade, com muitos desequilíbrios emocionais, com muitas questões mentais que já viraram norma na nossa maneira de se relacionar no dia a dia, na forma como a nossa sociedade funciona, virou tido como normal por tão frequente que é, mas que não é a nossa essência, né? Então, sanidade básica é a gente ser são, a gente exercitar a nossa capacidade de equilíbrio emocional, de clareza mental, de sabedoria, de discernimento naquilo que é a nossa essência, mas que às vezes a gente não está exercitando, né? Então, sobriedade também é cultivar a nossa sanidade básica, né? Outro aspecto do preceito da sobriedade é não participar voluntariamente de atos de intoxicação, né? Muitas vezes, por conta de todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, a gente quer um pouco mais de leveza ou quer fugir mesmo, não quer lidar, e a gente se intoxica para ter um momento de alívio,
né? Tem gente que vai buscar um vinho no fim do dia, uma cerveja, uma cachaçinha, ou um baseado, ou um medicamento psiquiátrico, não necessariamente prescrito, às vezes só com uma coisa que anestesia mesmo a gente, e não um tratamento, né, prescrito por um psiquiatra, neurologista, o que for. E, e outras substâncias que as pessoas utilizam, né, podem ser drogas ilícitas, mas pode ser também buscar um açúcar, ou buscar um café, buscar alguma substância psicoativa para dar uma sensação de alívio, ou um high, assim, de sentir um barato, sentir uma coisa, né? E às vezes eu já vi até praticantes do Dharma Nandual fazendo práticas para ter uma experiência, para ter uma sensação interessante, para ter um barato com o sadhana, que não é a função dele. Mas como ele às vezes traz uma sensação muito gostosa, às vezes a gente tem experiências muito elevadas na prática espiritual, as pessoas acabam curtindo isso, indo atrás disso, né? Sem ter uma motivação pura de estar praticando para realizar a sua verdadeira natureza, para o benefício de todos os seres. Então, vocês estão me ouvindo bem ou está falhando o áudio? Acho que minha conexão está um pouquinho instável hoje. Então, é buscar sobriedade na nossa vida. Ah, caiu. Até onde vocês ouviram? É buscar sobriedade na nossa vida, no nosso dia a dia e também na nossa prática espiritual, né? De não ficar enamorado das experiências espirituais que a gente tem e ficar correndo atrás delas como se elas fossem o sentido da nossa prática. E quando a gente busca essas substâncias para se intoxicar, né? Para ficar bebinho ou ter um barato de alguma forma, a gente está saindo da realidade, a gente está perdendo essa sobriedade, a gente está perdendo o nosso centramento, a nossa autopossessão, a gente fica mais aberto a ter influências externas, ser influenciado por ideias de outras pessoas e até de outros seres que a gente não está vendo, né? Que não estão perceptíveis. Então, isso faz com que a gente perca uma higiene espiritual. E aí isso vai deixando a gente mais suscetível a reproduzir ou até criar karmas novos, ou ficar repetindo, reforçando karmas antigos, e restringe a nossa liberdade de ser humano, de estar aqui, de exercer nosso livre-arbítrio e expressar nossa verdadeira natureza. Então, por isso, a sobriedade é muito importante. Mesmo quando a gente decide celebrar e, de repente, beber álcool com amigos para poder compartilhar, é muito importante que a gente vá no limite, que a gente não perca a sobriedade, que a gente não perca essa habilidade de autopossessão, né? De estar realmente centrado em si mesmo. Isso, se a gente é um praticante sério, é muito importante. Outro aspecto da sobriedade é não seguir os sentidos de forma inconsciente, de não ser ludibriado pelo desejo, né? De tipo, ai, sentir um cheiro maravilhoso de uma comida que está sendo vendida e eu vou lá, "Ah, preciso comer isso", né? Ou ver algo que está sendo vendido e falar, preciso comprar isso", né? Seja qualquer sentido, fazer com que aquilo capture a gente, que a gente perca o nosso, o nosso estado de presença, de estar consciente do momento presente e centrado na gente mesmo. Isso tem uma relação muito estreita com a equanimidade, né? Da gente não ter uma reação emocional e não deixar os nossos sentidos capturarem a gente sair do momento presente porque se perde ali. Por exemplo, pode ser simples como ouvir uma música e aquela música é uma música que eu ouvia muito na minha juventude, aí de repente eu já fui para aquela época e já comecei a sentir saudade de coisas que aconteceram, e aí eu já perdi a minha sobriedade, a minha equanimidade, a qualidade da minha presença aqui agora, né? Já fui parar lá no passado porque eu fui capturada pelo sentido da audição. Então, tem várias formas que a gente pode perder a sobriedade, assim.
ou alguém me tocar e eu sentir uma excitação e eu perder a sobriedade, me deixar envolver pela luxúria, né? E por aí vai. E aí, como é para vocês exercitar o preceito da sobriedade e também do desapego, que foi o nosso desafio da semana passada? Oi, é, tá me ouvindo? Então, É, cheguei atrasado, porque rolou uns atrasos aqui. Mas sobre o da semana passada, do desapego, foi bem difícil, porque é uma questão muito complicada. Eu tentei não ficar muito em contato com as coisas que eu sou apegada, assim. Mas em compensação eu fiz outra coisa que foi tipo assim, eu vou focar no trabalho, porque aí eu tenho que pensar em certas coisas. Aí eu criei um outro apego. É, não sei, esse desapego, eu não sei se eu consigo fazer ainda não, é muito difícil pra mim. E sobriedade também é uma coisa que eu tenho muito pouco também. Eu sou muito dominada pelas minhas emoções, né? Pelos meus sentidos, e eu sou uma pessoa muito quatro da Enneagrama. Então é complicado. E mas eu tô tentando, assim, ficar mais. Voltei a praticar, fazer algumas práticas, é, tentando ficar mais consciente o tempo inteiro, porque muitas vezes eu tô muito inconsciente, por parte do tempo. E é um bom desafio para essa semana. você tocou num ponto importante, que é estar presente, né? Estar consciente. A segunda atenção acho que pode ser um super aliado para a gente perceber quando a gente está se apegando, quando a gente está alimentando o apego, quando a gente está deixando as emoções correrem soltas e está apegado às emoções. E não, eu não quero deixar de sentir isso, eu tenho direito de sentir isso, sabe? As formas que a gente vai alimentando mais e mais o que a gente está sentindo. Perceber, né? Tá consciente que a gente está fazendo. Para depois dar outro passo, que é ter a força de vontade de babala de dizer, vou romper com esse padrão, vou fazer diferente. Solange está dizendo aqui, sobriedade é fácil de ser camuflada. Verdade. Oi. Até onde vocês me ouviram? Ih, quase nada. Ali, quando caiu, depois da Flora, foi praticamente nada. Você falou assim, você tocou num ponto importante, sobre estar presente, e é bom fazer segunda atenção, e aí parou. Foi isso. A Solange está dizendo aqui que sobriedade é fácil de ser camuflada. Verdade. Não sei se vocês chegaram a ouvir que eu falei também sobre essa questão, da segunda atenção, que ela nos ajuda muito a gente perceber quando a gente está tendo um apego e, e aí poder dar o segundo passo de ter força de vontade, babala, de não se apegar, né? De quando tá tendo uma reação emocional e de não ficar apegada à emoção, falar, eu tenho direito de sentir isso, e ficar alimentando mais e mais aquela emoção, né? De conseguir dar o próximo passo, que é sair desse padrão, né? Então, primeiro a gente precisa reconhecer que tá tendo, que já não é fácil, às vezes a gente faz muito no automático. Então, a segunda atenção ajuda muito a gente a perceber, estou tendo uma reação emocional, estou apegada, estou seguindo meus desejos inconscientemente. E aí, o próximo passo é poder ter uma escolha diferente, né? Sair do condicionamento. Para mim, como eu falei semana passada, eu disse que tipo, eu criei um apego com o trabalho, mas na verdade foi uma escolha muito consciente, na verdade, porque eu estava entrando com sentimentos que eu não estava conseguindo lidar naquele momento, e eu não queria ficar em contato com aquilo, e eu falei, eu não posso ficar, me afogar nisso aqui, então eu vou usar isso aqui, essa oportunidade que eu tenho de para não ficar em contato o tempo todo com isso. E aí eu resolvi focar no trabalho, foi basicamente isso. Mas eu sabia que eu estava fazendo isso dessa forma e conscientemente, porque eu precisava, era o que eu conseguia fazer, era como eu conseguia lidar naquele momento, sabe?
Sim, isso é importante, né? É quando a gente sabe que é o que dá para fazer e a gente está fazendo uma escolha consciente, você já está exercitando muito mais seu livre-arbítrio do que só ser comandada pelas emoções, né? É. Mas fazer alquimia emocional talvez possa ser uma prática para te ajudar a transformar essa emoção em virtude e não precisar se anestesiar com uma atividade, né? Mas eu acho que naquele momento, se eu tentasse fazer uma prática tipo de. Eu acho que eu não ia conseguir. Era o nível de sentimento, de dor que eu tava sentindo. Eu não queria entrar em contato com aquilo. Eu não tava pronta, sabe? Acho que agora eu tô num momento que eu posso fazer isso. Mas naquele momento eu não podia. Eu não podia mesmo. Uhum. Às vezes a gente precisa deixar a poeira baixar para conseguir transformar, né? A Gabriela escreveu: acho difícil no sentido do equilíbrio, acabo caindo nessa seriedade extrema, Caxias, sabe? Justamente para manter a linha. E sinto essa pressão. Consigo manter bem, mas de uma forma pesada, quanto à inflexibilidade. Esse é um movimento que é muito típico da gente fazer no estágio 2, né? Para quem conhece um pouquinho da visão dos 12 estágios, no estágio um a gente está muito hedonista e a vida é totalmente fora de controle, a gente segue todos os desejos, a gente está totalmente inconsciente nas nossas escolhas. E aí, quando a gente se dá conta o quanto isso está sendo destrutivo para a gente e fazendo mal a outras pessoas dessa forma, a gente move para o estágio 2, que a gente começa a cultivar essa consciência, essa disciplina, a gente vai buscando estar presente e a mudar nossos hábitos, a cuidar da nossa saúde, a ter escolhas melhores, a ser uma pessoa melhor. E é um estágio muito importante, mas que às vezes a gente exagera na seriedade, na disciplina, é um estágio para desenvolver disciplina, mas às vezes a gente exagera na maneira rígida, né? Como a Gabriela falou, de ficar séria demais, de ser muito forçosa. E isso é ruim, porque quando a gente aperta muito, chega uma hora que a gente não aguenta mais, a gente explode, chuta o balde e volta para o estágio 1. Tipo, vai fazer o que eu quero, eu não aguento mais. Né? É um movimento que muitas pessoas fazem. A gente faz uma dieta super restritiva, depois come pra caramba, e faz a dieta restritiva e come pra caramba. Mas pode ser com qualquer coisa, pode ser com álcool, com drogas, pode ser com sexo, pode ser com qualquer padrão, né? Então, a gente ter um pouco de leveza e autocompaixão ajuda a gente a navegar o estágio 2 e completar ele para que a gente possa ir para o 3, que é um estágio de muita equanimidade, de muita autoaceitação, em que a gente reconhece as nossas dificuldades, nossos defeitos, mas a gente acolhe eles, aceita eles, lida com eles de um lugar mais amoroso e menos carrasco, que às vezes a gente fica muito carrasco no estágio 2. Então, perceber quando a gente está com uma motivação muito de que eu sou errada e que eu preciso de conserto, não é verdade, né? A gente não está quebrado, a gente não está escangalhado, a gente pode simplesmente cuidar para que a gente expresse mais as nossas virtudes, para que a gente esteja mais alinhado com a nossa verdadeira natureza. Para isso a gente precisa de mais disciplina, de ter mais prática, de ter a liberdade de não ser dominado pelos nossos padrões compulsivos, pelos nossos condicionamentos, pelos nossos karmas. Porque às vezes a gente sente a disciplina como uma falta de liberdade, né? Como se, tem que ser muito certinho, tem que seguir isso, tem que fazer todo dia. E isso não me deixa sentir a espontaneidade do dia e fazer o que eu quero. Mas, na verdade, esse fazer o que eu quero parece liberdade, mas muitas vezes é só repetir mais do mesmo, é seguir os velhos condicionamentos, é ficar repetindo os mesmos karmas que a gente está fazendo há várias vidas. E aí a gente sente como liberdade quando a gente está no estágio um, mas na verdade é uma grande prisão de ficar repetindo mais do mesmo, e a gente não percebe o quanto compulsivo aquilo é. No estágio 2, quando a gente se dá conta disso, a gente fica tão assustado que a gente fica, não, não posso repetir mais aquilo de jeito nenhum, e a gente fica muito rígido, muito inflexível às vezes. Então, é poder cultivar essa disciplina de um lugar mais tranquilo e amoroso, de saber, eu quero mais para minha vida, eu quero expressar as minhas maiores virtudes. E para isso eu preciso de disciplina, para poder escolher, né? Se eu escolhi o Dharma, eu quero ter a liberdade de praticar o Dharma todo dia, independente do meu humor, independente dos imprevistos da minha rotina. Isso é exercer a liberdade. Isso é sair dos velhos padrões de repetição, seja qual eles forem, né? Para cada um de nós, a gente vai ter aqueles padrões mais insistentes.
e a liberdade de a gente poder atuar fora deles, né? E quanto a isso que você falou, achei, pô, interessante, porque é, você falou disciplina pro Dharma e tal. Acho que não tem muito a ver, né, com o tema de hoje, mas isso que você falou é importante a gente adequar as prioridades, né? A gente saber o que é prioridade e onde você vai investir, né, a sua energia, né? Uma consciência de você saber o que é importante, isso é um conhecimento, né, próprio seu. É claro que a gente tem que cuidar de trabalho, de uma série de coisas, mas qual a disciplina que você vai criar, né? Eu sei que pode parecer ridículo, mas talvez tenha pessoas que tenham uma disciplina incrível para Candy Crush. Talvez, não tenho certeza se é ruim ou não, né? Mas é isso. Sim, escolher nossas prioridades, né? E eu acho que uma coisa que ajuda a gente a cultivar essa disciplina sem ficar muito rígido e forçoso é a gente estar atento ao que a gente precisa como base para poder ter aquela disciplina. Então, eu sei que para eu conseguir praticar bem, eu preciso ter dormido bem, eu preciso estar me alimentando bem, eu preciso estar com os meus canais com a energia minimamente fluindo bem. Então, é, muitas vezes para eu conseguir sentar para meditar, que é uma das minhas práticas principais, na verdade é a principal, é, eu preciso estar com o corpo minimamente saudável, eu preciso não estar cheia de dor e exausta, né? Então, às vezes, eu vou precisar alongar um pouco antes, ou fazer um Yoga Nidra antes, para eu conseguir sentar para meditar, ou fazer um Kundalini Hatha Yoga, mesmo que sejam alguns poucos asanas dinâmicos para soltar, abrir meu quadril e eu estar com o corpo e os canais, né, prontos para meditar, com a energia fluindo. Então, às vezes vai ser, não vai dar para fazer agora, eu preciso dormir antes, sabe? E às vezes não, dormir é preguiça e é uma evitação. Então, é sentir qual é o apetite natural, do que você está precisando para você estar em condições de seguir aquela disciplina, né? Às vezes é poder ter um pouco mais de lazer, sim, para ter um pouco de descanso mental, emocional, para poder voltar para a disciplina da rotina. Então, poder ter esse equilíbrio, esse autocuidado para a gente ter as condições mínimas para a gente seguir a disciplina. Eu acho que quando a gente fica rígido e severo demais com a gente mesmo, a gente passa por cima de algumas necessidades, alguns apetites naturais que a gente está tendo, e aí fica insustentável. Chega uma hora que a gente não dá conta mais de manter. Então é saber onde que a gente vai afrouxar e onde a gente vai apertar, né? Saber as prioridades, como o Sadashva falou. O que mais? Solange estava querendo falar, vi que você abriu o microfone. Se não, Flora, É que fala. eu estava me lembrando, né? Ontem mesmo eu estava cansada e fui tomar um café, né? E, e aí você me alertou, poxa, será que é mesmo um café que você precisa? E aí foi muito bom esse toque. E aí eu percebi, né, o quanto que esse mecanismo é antigo, né? Desde o meu primeiro trabalho, porque nessa época do meu primeiro trabalho, eu trabalhava com crianças, né? E era o tempo todo do trabalho com eles, mas havia um momento que eu tinha uns segundos para dar uma respirada, e era indo tomar café. Então, quanto essa sobriedade, né, que nós tratamos aqui, né, a gente usa ela, né, no dia a dia, a gente vai camuflando
e vai tornando isso um hábito e, e não se dá conta, né, de que a gente não estava precisando daquilo. Não era exatamente aquilo que a gente estava precisando. Mas no meu trabalho naquela época era o que era possível. Mas não mais é assim o meu trabalho hoje, né? E eu continuo talvez usando ainda a mesma ferramenta e aí agora é hora de pensar em mudar. Sim, a gente tem condicionamentos que a gente vai carregando pela vida, né? E eu acho que o café é uma das drogas mais utilizadas na nossa sociedade. Totalmente legalizado, presente em todos os ambientes de trabalho, praticamente. E, e é uma grande pegadinha, porque era o recurso que você tinha, né, naquela época. É muito comum isso, serviço público, especialmente, empresas de maneira geral, é aquela pausa, né, de sair da sua atividade por alguns minutinhos e dar uma respirada e talvez socializar com outras pessoas que também estão tomando café e ter aquele momento um pouco de alívio, de descanso. Mas é algo que vai dar uma falsa sensação de energia pra gente e a gente vai continuar torrando aquela energia que a gente não tem, tirando do nossa reserva, né? E deixando a mente mais agitada, deixando a gente mais eufórico e gastando energia que a gente não tinha para gastar. E era o recurso que você conhecia na época, mas hoje você tem muitos outros recursos de parar e fazer um yoga nidra e buscar outras formas de um descanso realmente de qualidade. Muitas vezes eu percebo isso, que eu estou na correria, e eu penso, eu tenho 10 minutos antes do meu próprio paciente, eu estou exausta e eu posso dar tempo de fazer um café. Mas também dá tempo de fazer um mini yoga nidra, né? Pelo menos deitar em shavasana por 10 minutos, fazer uma rotação da consciência. Já sei que vai me reenergizar muito mais do que o café. Ou fazer um pranayama também vai me trazer muito mais vitalidade do que o café. Não vai me agitar, não vai me dar problema no estômago, não vai me deixar depois com insônia à noite, sabe? Vai me trazer muito mais benefício. E às vezes a gente vai no caminho mais conhecido, ou vai no automático, e não recorre aos recursos que a gente tem para realmente atender o que a gente está precisando. E eu acho que o café é uma das coisas que me tira a sobriedade, assim, porque eu tendo a ficar muito eufórica com o café e falar mais e fazer muito mais coisa de forma muito errática e muito ansiosa e não é a melhor forma de lidar com o meu cansaço. Pelo contrário, acaba mascarando o meu cansaço e me fazendo ir além do que eu devia. Eu acho que o que mais tira a minha sobriedade, além de bom, muito da minha personalidade, é tela. Tela me tira muito sobriedade porque eu fico muito acelerado, muito mesmo. Essa semana, como eu fiquei trabalhando muito, fiquei muitas horas na tela, computador e tal. Cara, eu tava tão acelerada. Chegou sábado, eu me dei conta que eu tava tão acelerada. Que era um negócio assim assustador, assim. Eu fui meditar e, na verdade, eu só consegui perceber o quão acelerado eu tava. E aí depois eu fui fazer yoga nidra e aí eu percebi o quão cansado eu tava. Aí eu tinha viajado, né, pra Lumiar e meu pensamento era muito, eu quero ir pra Lumiar, quero fazer bastante prática e não sei o que lá, só que não podia, mano. Eu tava muito cansada, eu tava muito. Então, tipo assim, eu até fiz uma prática todo dia. Uma sábado eu fiz essas duas e domingo eu fiz uma outra, uma contemplação. Mas assim, o resto do tempo eu dormi, mano. Eu tava cansada, eu queria descansar, eu não fiz nada. Era o que meu corpo tava precisando. A minha vontade era fazer outra coisa, era me atropelar completamente, mas, tipo, não, tipo, eu precisava mesmo era dormir, descansar, eu tava muito cansada. Sim. É, Eu acho que as telas são um grande desfavor à nossa alçada, né? De várias formas. eu sinto que meu elemento vento fica louco, assim, tipo, muito ruim. Eu não consigo nem fazer a segunda tensão olhando pra tela, é muito difícil, eu não consigo. Já descobri que é uma coisa que eu não consigo. Se eu ficar em tela, eu não consigo fazer a segunda tensão. Tipo, vai pro.
pro espaço na minha mente, assim. Não dá, não consigo. Você pode mudar isso, esse não consigo, e exercitar. Fazer tipo uma Uhum. prática mesmo. Vou abrir aqui uma rede social, mantendo a segunda atenção. Quando eu perceber que eu perdi a segunda atenção, eu largo. Aí eu volto, concentro de novo e faço, sabe? Ficar fazendo como exercício. Acho que pode ser interessante. Acho que eu É, vou pode ser, testar vou isso pensando, mesmo. né? Eu vou testar isso também. Acho que pode ser interessante. Mas essa semana eu até tinha meio que desativado todas as minhas redes sociais, justamente porque eu não queria focar em nada, assim, tipo, ficar perdendo tempo com isso. Eu queria focar em coisas que fossem produtivas, assim, pra mim. Aí eu fiquei em trabalho claro, eu também pratiquei basicamente todos os dias da semana, menos domingo passado. E foi a semana que eu mais pratiquei, na verdade. Trabalhei e pratiquei. Basicamente isso que eu fiz na vida. Bom, Não foi tão ruim, assim, foi bom. uma das coisas que me tira muita sobriedade, que eu percebo, é estar com amigos que eu gosto muito, falando sobre assuntos que me interessam demais. Isso é uma coisa que eu me empolgo. E a sobriedade vai embora às vezes. E eu pude exercitar isso um pouco sábado passado, que foi aniversário da Rin, e a gente foi numa night de rock, é uma coisa que eu não faço há muitos anos. Night não é uma coisa que faz muita parte da minha vida, balada, para quem não é do Rio, ou qualquer rolê, nomes mais contemporâneos, né, resenhas, não fazem muita parte da minha vida. De Sadaka e mãe e a tiara informação. Então eu tenho poucos momentos de socialização e muito menos assim, em ambientes é, que são ambientes que convidam muito a gente a não ter sobriedade, né? Ambientes de música, de dança, de álcool, de comidas não nutritivas e conversas sobre sei lá o quê. Então, é, eu estava absolutamente sóbria porque estava dirigindo, mas porque também tenho voto como achar informação de não me intoxicar. E então, mesmo quando eu bebo, é tipo um drink e acabou. E, e é um ambiente que, quando eu era mais jovem, era um tipo de ambiente que, quando eu era mais jovem, eu frequentava muito e nada sóbrio, né? Com bastante álcool envolvido. Então, foi bem interessante experienciar esse outro lugar, de estar praticando segunda atenção, de estar com o meu japamala fazendo mantra e estar curtindo, sabe? De ter conversas interessantes com a Rin, com amigas delas que eu estava conhecendo, ouvindo a música, curtindo a música, ainda assim mantendo minha segunda atenção, mantendo minha sobriedade. Um exercício super interessante, porque me mostrou o quanto eu posso me divertir de uma forma tranquila, não é aquela coisa, uhul! Não é super intenso e os melhores momentos das nossas vidas, não é uma coisa assim. Mas ainda assim é prazeroso, é gostoso e traz um frescor para sair da rotina, assim. E estava muito atenta à hora de não ir embora para casa à tarde, porque no dia seguinte estava traduzindo o curso de meditação taoísta no Dual. Precisava estar com a mente bem afiada para falar no ritmo da Rabori e traduzindo. Um texto que é bem difícil de traduzir. Muito poético, assim. Às vezes tem umas palavras que eu, quê? O que que é isso? Então eu estava atenta, assim, e tive que desapegar do desejo de ficar para ouvir a banda que mais me interessava e vir embora num horário razoável para eu ter horas de sono e estar com a mente boa no dia seguinte. Foi um ótimo exercício de desapego e de cultivar a sobriedade, e ainda assim ser gostoso, sabe? Então, manter meu exercício de estágio 2 sem ficar muito rígida. Porque eu pensei várias vezes em não ir, porque eu estava cansada, porque seria muito mais responsável da minha parte dormir cedo e me preparar para a aula do dia seguinte, ficar em casa e estudar e fazer sadhana e não ir para aniversário. Mas eu me permiti essa saída da rotina e dormir mais tarde do que eu dormiria normalmente, mas com equilíbrio, assim, né? A gente pode fazer isso aos pouquinhos, estando presente, consciente, fazendo suas escolhas. E aí podia descansar mais domingo à tarde, que eu precisava. Quem mais quer trazer alguma reflexão, pergunta, insight?
Desafio de exercitar a sobriedade, desapego. Semana que vem a gente vai Eu dar uma pausa acho que nos você, preceitos. Oi? que você falou foi muito. Essa sua experiência que você relatou aí parece uma coisa muito avançada de se fazer assim, porque parece difícil. Assim. Eu acho que eu não conseguiria, não. Eu fico muito também quando eu tô aí com amigos e tal, e pessoas que eu gosto, eu tenho muita dificuldade de ir embora, tipo, dar tchau e isso, eu tenho que dormir até 1 hora. É complicado. Sempre foi difícil pra mim também, e até hoje ainda é um pouco, mas eu acho que o que, o que tem me motivado muito, me alimenta muito, é servir. Então, saber que não era só sobre o meu sono e o quão exausto eu ia estar no dia seguinte, mas saber que eu tenho que cuidar do meu filho e que eu tinha uma aula para traduzir e que o meu sadhana é para o benefício de todos os seres. Então, saber que eu tenho esse propósito maior me convoca muito a largar os meus condicionamentos. Não é fácil, tem horas que eles vencem, mas eu tô sempre me convocando a não ficar repetindo os velhos karmas de sempre, buscar ser mais uma expressão da essência do que os karmas condicionantes. É uma escolha que tem que estar fazendo todos os momentos do dia e da noite. Não é fácil. E quanto mais a gente vai se tornando mais consciente, eu acho que, por um lado, é mais fácil, porque você tem muito mais oportunidade de escolher. Mas, por outro lado, dói mais também, porque antes você estava inconsciente, você estava fazendo, não estava se dando conta que estava fazendo e estava indo, né, com a maré. E agora, ficando mais e mais e mais consciente, dói mais, porque você está mais consciente que você está ainda repetindo os padrões antigos. E aí é tipo, caramba, por que de novo fiz isso? Mas também tem muito mais oportunidade de escolha e a gente precisa só largar, parar de repetir. Escolher de novo, escolher de novo. E aí tem momentos que flui mais. Sábado não foi tão pesado fazer essa escolha, foi tranquila. Eu, eu combinei comigo antes, com um horário razoável para eu sair de lá, porque eu sabia que eu ia querer ficar até tarde. E aí eu pensei, fiz os cálculos da hora que eu achava que até que horas eu ia conseguir dormir de manhã, que horas que eu ia me acordar, que horas que eu tinha que dormir para ser razoável, assim. E aí eu combinei comigo que eu saí de lá 11 horas da noite, eu saí 11h20. Ainda me permiti um pouquinho, mas falei, não, agora eu vou, porque senão amanhã vai ficar complicado. E tem momentos que é uma escolha mais. Tem uma briga interna maior, né? Tem karmas que pegam mais do que outros. Semana que vem a gente vai dar uma pausa no tema dos preceitos para a gente poder falar sobre os satsangs que rolaram no sábado passado com o Dharma Bodhi, que foram duas palestras sobre o Body of Light Healing, nosso novo programa de arte e cura, que é um programa que corre paralelo ao Trikamasiddha Yoga. Então, se no Trikamasiddha Yoga a gente está focado no Dharma, não dual, na prática espiritual, o Body of Light Healing é um programa separado, onde o foco é em artes de cura. Então, ele é principalmente para as pessoas que são terapeutas ou que desejam ser, que trabalham com cura. São práticas xamânicas tradicionais, com uma visão não dual por trás, né? Então, tem muita afinidade com a prática do Dharma, mas é um caminho paralelo. Então, algumas pessoas que praticam Dharma e também têm interesse em cura, ou pessoas que têm interesse em cura, mesmo que não sejam praticantes espirituais, e foi o foco desses satsangs no sábado passado. Mas também interessa muito a nós, praticantes do Dharma, porque um foi sobre o fortalecimento e proteção do corpo energético. Então, a gente está cultivando o nosso corpo energético e a gente fica muito suscetível a se perder dele, né? A deixar outras forças atuarem nele e a ser possuído por emoções ou até espíritos. Então, a gente precisa muito cultivar uma higiene espiritual e uma prática de fortalecimento
e proteção do corpo energético. E o segundo satsang foi sobre como cultivar esse corpo energético através das práticas taoístas, da alquimia taoísta, do yoga taoísta. Então, a gente vai falar na semana que vem sobre os insights, sobre esses dois momentos de troca, pois o Dharma vem em outubro ao Brasil para dar esses dois ensinamentos aqui no Rio de Janeiro. E ele falou bastante a fundo sobre esses temas para as pessoas entenderem sobre o que vão ser esses ensinamentos e a gente vai poder trocar sobre isso, os insights que surgiram ou até perguntas, dúvidas que surgiram. A gente vai trocar sobre isso na próxima segunda-feira às 4, no dia 8 de julho. Então a gente se vê lá. Vamos tirar uma foto antes da gente fechar?